cujas 15 as grandes o que se como essas vamos mensar enquanto aqui, mas que se colhe como assim alguns, mas há teorias ainda mais ousadas. Eric von os link e porque as lendas talvez independem enquanto, mas as pedra enquanto diferente imaginar que muitos apreciam o altar algum em favor, mas o elemento mais intrigante do bosque de pedra é a câmara subterrânea, esculpida na rocha, com um sistema de canais de drenagem que, segundo alguns pesquisadores, foi usada para realizar rituais antigos. Quando você está dentro dessa câmara, sentindo a frialdade das pedras antigas e ouvindo os sons misteriosos, parece que as próprias paredes sussurram histórias de tempos passados e civilizações esquecidas. Lendas locais dos indígenas americanos falam de deuses brancos que vieram do mar em tempos imemoriais e ensinaram seus antepassados diversas artes e ciências. Será que essas lendas preservaram ecos de contatos reais com antigos navegadores transatlânticos? E se esses monumentos de pedra foram realmente criados por representantes de uma cultura desconhecida, quais outros sinais de sua presença podem estar escondidos nas florestas intransponíveis e vales montanhosos da América? Talvez nossa história precise de uma revisão séria e o Stonehenge americano seja apenas a primeira página de um novo capítulo na história da humanidade. Enquanto a ciência acadêmica continua a insistir em sua interpretação conservadora, essas pedras silenciosas continuam a guardar seus segredos, pacientemente esperando o momento em que a humanidade estiver pronta para ouvir sua verdadeira história. E quem sabe quais outros monumentos misteriosos desafiando nossas ideias sobre o passado estão escondidos nos cantos mais inesperados de nosso planeta? Os mistérios guardados nas planícies, o grande serpentário de Ohio e seus mistérios astronômicos, não são apenas os monumentos de pedra que guardam os mistérios das antigas civilizações da América. Se nos afastarmos do Stonehenge americano, atravessando colinas verdes e planícies sem fim, no coração do estado de Ohio, encontraremos algo verdadeiramente impressionante, uma imensa montanha de terra que se contorce entre as colinas, parecendo uma gigantesca serpente imóvel. O Serpentário de Ohio, ou Serpentário, é uma das criações mais enigmáticas e impressionantes dos antigos construtores do norte da América. Imagine, mais de 400 metros de terra meticulosamente moldada, curvando-se em 7 plumas suaves com uma boca aberta, pronta para engolir um ovo ou possivelmente o sol durante seu pôr do sol. Quando você está na colina vizinha observando essa colossal escultura de terra, é impossível não sentir um arrepio diante da habilidade de seus criadores. Quem eram esses enigmáticos construtores? A arqueologia tradicional atribui a construção do serpentário aos representantes de uma cultura chamada Fort Ancient, que floresceu nessas terras há aproximadamente 1000 anos. No entanto, o datamento por radiocarbono de alguns artefatos encontrados dentro da montanha indica uma idade muito mais antiga, possivelmente até 3000 anos. Isso torna o serpentário um dos mais antigos monumentos preservados do norte da América, contemporâneo do Novo Império Egípcio e das primeiras civilizações da Mesoamérica. Mas o mais impressionante é que essa gigantesca serpente de terra não é apenas uma obra de arte ou um símbolo religioso. Estudos detalhados da astronomia revelaram que a cabeça da serpente está exatamente alinhada com o ponto do pôr do sol no solstício de verão. Além disso, diferentes curvas do corpo da serpente correspondem a outros importantes eventos astronômicos, incluindo os equinócios e os ciclos lunares. Como os antigos construtores, sem os instrumentos modernos, conseguiram alcançar tamanha precisão? Quais conhecimentos sobre a mecânica celeste eles possuíam? Tribos indígenas locais guardam lendas antigas sobre pessoas serpentes que possuíam grande sabedoria e conhecimentos que vieram de além dos grandes mares em tempos imemoriais. Alguns pesquisadores veem nessas lendas ecos de eventos reais, possivelmente contatos com representantes de civilizações mais avançadas. Outros destacam a semelhança entre o culto à serpente em Ohio e cultos semelhantes na América Central e até mesmo no Antigo Egito. Será que essa coincidência é mera coincidência ou um testemunho de antigas conexões culturais que cruzaram os oceanos muito antes de Colombo? Ainda mais enigmático é o fato de que de cima o serpentário é visto em sua totalidade, enquanto da terra é impossível ver todo ele. Para quem foi criado esse grandioso geóglifo? Para deuses observando do céu?
ou possivelmente para aqueles que possuíam a capacidade de subir muito alto acima da Terra, arqueólogos continuam a encontrar novas evidências de que o serpentário não era apenas uma estrutura simbólica, mas um observatório funcional que permitia aos antigos sacerdotes prever os ciclos sazonais com surpreendente precisão. Assim como outros observatórios megalíticos ao redor do mundo, desde Stonehenge até as pirâmides de Teotihuacan, o serpentário testemunha um profundo entendimento dos ritmos cósmicos pelos quais nossos antepassados possuíam. E apesar de todos os estudos, as principais perguntas permanecem sem resposta. Quem, como e por que criou essa monumental estrutura? Por que a forma da serpente foi escolhida para esse marcador astronômico? E quais outros segredos podem estar escondidos sob as camadas de terra que formam esse enigmático guardião das planícies? Enquanto os cientistas continuam suas pesquisas, o serpentário guarda silêncio, sussurrando seus mistérios ao vento que sopra sobre as colinas de Ohio, pacientemente esperando o dia em que a humanidade finalmente estará pronta para ouvir sua verdadeira história. E quantos outros monumentos possivelmente ainda jazem descobertos sob as camadas de terra e vegetação, guardando as chaves para desvendar os mistérios de nosso passado? Tiwanaku, a cidade perdida dos deuses no meio das nuvens dos Andes. Mas se abandonarmos as colinas verdes do Ohio e nos transportarmos através de milhares de quilômetros para o sul, no coração do continente sul-americano, descobriremos ainda mais enigmático testemunho das antigas civilizações, a misteriosa cidade de Tiwanaku, cujas ruínas silenciosas se erguem a uma altura de mais de 3.800 metros, acima do nível do mar, no planalto árido de altiplano na Bolívia moderna. Imagine blocos de pedra maciça, alguns pesando mais de 100 toneladas, trabalhados com uma precisão incrível, de modo que nem mesmo uma lâmina de faca pode passar entre eles. Monolitos enigmáticos com imagens de seres que não se parecem com nenhuma criação conhecida da Terra, e tudo isso em um lugar onde o ar rarefeito das montanhas dificulta a respiração até mesmo para os seres humanos modernos, e o clima rigoroso torna a agricultura quase impossível. Como poderia surgir uma cidade tão grandiosa em um lugar tão hospitaleiro? A arqueologia oficial data o apogeu de Tiwanaku do período entre o século IV e o século II de nossa era, afirmando que era o centro da civilização dinástica, controlando uma grande parte da região andina. No entanto, vários pesquisadores independentes que estudaram a orientação astronômica das construções de Tiwanaku chegaram a uma conclusão chocante. A cidade poderia ter sido construída há mais de 17 mil anos, quando o nível do lago Titicaca era muito mais alto e Tiwanaku estava em sua margem, funcionando como um porto. Essa hipótese, embora contestada por muitos acadêmicos, encontra confirmação em pesquisas geológicas que indicam linhas costeiras antigas do lago. Mas o aspecto mais enigmático de Tiwanaku é a tecnologia de processamento de pedra, as portas do Sol. Uma arcada de pedra monolítica pesando mais de 10 toneladas estão adornadas com baixos relevos complexos, executados com uma precisão que é difícil de alcançar até mesmo com os instrumentos modernos. Como poderiam os antigos construtores, supostamente sem ferramentas metálicas, criar superfícies tão ideais, ângulos retos e formas geométricas complexas? Alguns blocos têm estranhas ranhuras metálicas que os conectam, uma tecnologia que parece desnecessária para uma sociedade primitiva, mas crucial para construções que precisam suportar fortes terremotos. Os índios aimaras guardam lendas antigas que dizem que Tiwanaku foi criado não por pessoas comuns, mas por viracochas deuses de pele branca que desceram do céu em carruagens de fogo. De acordo com essas tradições, esses seres divinos ensinaram aos humanos a agricultura, a astronomia e a arquitetura, e depois desapareceram misteriosamente, prometendo retornar um dia. Curiosamente, as escavações arqueológicas confirmam que em Tiwanaku existia um sistema de agricultura avançado, os chamados campos elevados, que permitiam a produção de grandes safras em um clima rigoroso de alta montanha. Essa tecnologia era tão eficaz que os agrônomos modernos estudam seu uso para combater a fome em regiões com condições difíceis para a agricultura. Outra coisa inexplicável em Tiwanaku é o calendário do Sol, esculpido nas portas do Sol.
Esse calendário demonstra um profundo entendimento dos ciclos astronômicos, incluindo a precessão dos equinócios, um fenômeno cujos ciclos completos levam cerca de 26 mil anos. Como uma cultura supostamente sem escrita poderia possuir conhecimentos astronômicos tão complexos? E para que os antigos construtores precisavam monitorar ciclos cósmicos tão longos? Talvez eles realmente pensassem em escalas de milhares de anos e não em vidas humanas. Alguns pesquisadores destacam curiosos paralelos entre os elementos arquitetônicos de Tiwanaku e outros antigos complexos megalíticos ao redor do mundo, desde as pirâmides egípcias até os templos de Angkor no Camboja. Todos esses monumentos exibem uma impressionante semelhança na tecnologia de processamento de pedra, na orientação astronômica e até mesmo na simbolização. É coincidência ou evidência de uma antiga civilização global cujos conhecimentos foram quase completamente perdidos em alguma catástrofe desconhecida? Enquanto os cientistas discutem, os gigantes de pedra de Tiwanaku continuam em silêncio em seu planalto de alta montanha, soprados por ventos andinos frios. Eles guardam seus segredos como guardaram por milhares de anos, esperando que a humanidade esteja pronta para realmente entender a mensagem deixada por aqueles que criaram essa cidade enigmática entre as nuvens. E quem sabe quantos outros testemunhos das antigas civilizações estão escondidos de nossos olhos sob as florestas, nas areias do deserto ou até mesmo sob as águas dos oceanos, pacientemente esperando seu momento para contar-nos a verdadeira história de nosso planeta? Sacsayhuamán, megalitos deixados por extraterrestres? Mas isso não é a única pergunta que se esconde nas profundezas do Andes. Se nos aprofundarmos no coração do Peru, encontraremos uma construção ainda mais misteriosa. Sacsayhuamán, um complexo megalítico grandioso, cujas histórias estão envoltas em um manto de mistério e incredulidade. Imagine-se com paredes massivas, construídas com blocos de pedra gigantescos, cada um pesando até 200 toneladas, perfeitamente ajustados uns aos outros sem o menor sinal de cimento. Essas construções colossais que parecem ter sido deixadas por deuses ou até mesmo extraterrestres, não apenas causam admiração, mas também geram uma série de perguntas. Como os antigos índios, que não tinham acesso a ferramentas e tecnologias modernas, conseguiram criar tais obras-primas? Diferentemente de Tiwanaku, onde podemos observar sinais de vida rural e astronomia, Sacsayhuamán impressiona com sua arquitetura poderosa e precisão. A ciência moderna tenta desvendar os segredos de sua construção, mas até agora não conseguiu oferecer explicações convincentes. Como os humanos, que viviam há mais de 5 mil anos, conseguiram processar tamanhas pedras, alcançar uma precisão ideal e criar construções capazes de suportar fortes terremotos? Alguns pesquisadores sugerem que os antigos construtores utilizaram tecnologias sonoras ou até mesmo formas de gravidade antípoda, o que soa mais como um enredo de filme de ficção científica do que como uma história real. Mas isso não é tudo. Além disso, apesar da ampla disseminação de tecnologias de construção modernas, nenhuma delas consegue reproduzir a precisão e a durabilidade desses megalitos. Nem mesmo as máquinas mais avançadas e ferramentas são capazes de tal maestria. Qual era o nível de habilidade dos índios se eles conseguiram criar semelhantes construções sem a ajuda das tecnologias disponíveis hoje? As lendas locais afirmam que Sacsayhuamán foi construído com a ajuda de uma força divina, enquanto outros afirmam que foi feito com a ajuda de extraterrestres que visitaram a Terra em tempos antigos. Esses mitos apenas aumentam o interesse por esse lugar, fazendo-nos questionar quais segredos estão escondidos em suas pedras. Próximo a Sacsayhuamán fica a cidade de Cusco, que foi a capital dos índios e o centro de sua civilização. Mas até mesmo essa grande cidade não pode ser comparada à grandiosidade e ao mistério de Sacsayhuamán. Construções de pedra complexas, como a Pedra dos 12 Ângulos, impressionam com sua precisão e maestria. Como os índios conseguiram combinar tamanhas formas em uma única construção? Os cientistas ainda discutem qual papel essas estruturas desempenharam nos rituais religiosos e na vida social dos índios. Alguns acreditam que Sacsayhuamán era um lugar de adoração, enquanto outros sugerem que poderia ter sido uma fortaleza militar, mas em qualquer caso seu verdadeiro propósito permanece um mistério.
Como pode ser que uma civilização que alcançou tamanhos feitos na arquitetura e engenharia desapareceu, deixando apenas essas grandiosas megalitos? Será que eles sabiam algo que nos escapa? Ou possivelmente deixaram seus segredos para futuras gerações, esperando que estejamos preparados para revelá-los? Sacsayhuamán permanece como um silencioso testemunho da antiga grandeza e do misterioso desaparecimento de uma das civilizações mais enigmáticas da história da humanidade. Quantas outras perguntas ainda estão escondidas sob a camada do tempo e da poeira, esperando para serem descobertas? Pirâmides não são apenas no Egito, mistérios de Tikal, mas isso não é a única mistério que espera sua descoberta no nosso mundo. Ao viajar mais longe, nos transportaremos para a Guatemala, no coração das florestas tropicais, onde se esconde a antiga cidade maia, Tikal. Esse impressionante complexo arqueológico cercado por florestas verdes é um polígono de mistérios e segredos. Imagine caminhando por trilhas estreitas e, de repente, surgindo diante de você majestosas pirâmides, que, assim como suas irmãs egípcias, não eram apenas conquistas arquitetônicas, mas também locais sagrados. As pirâmides de Tikal, com suas impressionantes alturas e linhas rigorosas, foram utilizadas não apenas como templos para a adoração dos deuses, mas também como locais para rituais de sacrifícios. Como poderia ter acontecido que essas construções complexas e misteriosas foram erguidas no coração das florestas? Alguns pesquisadores sugerem que os antigos maias possuíam conhecimentos em astronomia e matemática que lhes permitiram criar essas impressionantes construções sincronizadas com os movimentos dos corpos celestes. Mas isso é apenas o começo da história. Uma das características mais intrigantes das pirâmides de Tikal é seu fenômeno acústico. Se você bater palmas na base de uma das pirâmides, o som refletirá e voltará para você como se fosse o chamado de uma ave sagrada, o Quetzal, símbolo de liberdade e poder. Como os antigos construtores puderam criar esses efeitos acústicos? Existem teorias que afirmam que isso foi feito intencionalmente para intensificar a magia dos rituais e criar uma atmosfera de interação sagrada com os deuses. No entanto, como eles alcançaram tamanha precisão, permanece um mistério. As lendas locais dizem que os próprios deuses ajudaram os maias em sua construção, e alguns cientistas propõem que as pirâmides poderiam fazer parte de uma rede mais complexa que interagia com os sons naturais das florestas. Mas isso não é tudo. Tikal, assim como Sacsayhuamán, continua sendo um silencioso testemunho de uma civilização que, após alcançar seu auge de desenvolvimento, desapareceu inesperadamente. Como os maias, com seus conhecimentos e tecnologias, puderam deixar apenas ruínas? Será que eles sabiam algo que nos é inacessível? Ou será que seus segredos foram levados para o além com seus últimos descendentes? As pirâmides de Tikal, cobertas por uma cortina de tempo e florestas, continuam guardando muitos mistérios, aguardando que sejam descobertos. Quantos outros maravilhosos segredos estão escondidos nas profundezas de florestas inexploradas, prontos para serem revelados a quem se atrever a procurá-los? Rostos de pedra olhando para o céu, os mistérios das cabeças olmecas no México. Mas isso não é a única pergunta que espera sua resposta no nosso mundo. Indo mais fundo no México, encontramos as cabeças olmecas, enormes esculturas de pedra, cujas características massivas parecem olhar para o infinito céu. Cada uma dessas cabeças, pesando até 40 toneladas, é uma verdadeira obra de arte, cheia de mistérios e perguntas para as quais ainda não foram encontradas respostas. Como os antigos olmecas puderam criar tais grandiosas esculturas? E o que eles tentavam dizer com esses rostos cheios de expressões misteriosas? Essas cabeças de pedra esculpidas em rocha vulcânica impressionam pela sua detalhada e estilo incomum. Alguns pesquisadores afirmam que suas características podem indicar conexões com outras civilizações, até mesmo com povos africanos. Mas como poderia ocorrer tal intercâmbio entre culturas situadas em continentes diferentes? Essa é uma pergunta que gera muitas teorias e especulações. Enquanto alguns cientistas apontam a possibilidade de viagens marítimas e troca de ideias, outros destacam que não há provas convincentes que confirmem essas hipóteses. Como poderia ter acontecido que essas cabeças olmecas, criadas há mais de 3.000 anos,
ainda continuam sendo um mistério para o homem moderno? Além disso, é digno de nota que a localização dessas cabeças é, no mínimo, intrigante. Muitas delas estão a grande distância das fontes de pedra de onde foram extraídas. Como os antigos mestres conseguiram transportar tais grandes blocos? Alguns sugerem que eles usaram plataformas de madeira e sistemas de rolagem, mas isso são apenas hipóteses e nenhuma delas pode explicar toda a complexidade do processo. Além disso, outra pergunta é por que os Olmecas, alcançando tal nível de habilidade, deixaram apenas essas esculturas de pedra? Sua civilização, assim como muitas outras, desapareceu sem deixar vestígios, deixando apenas esses silenciosos testemunhos de sua existência. Como puderam se perder tão rapidamente os conhecimentos e tradições que pareciam tão desenvolvidos? Os cientistas apenas podem especular sobre possíveis causas, guerras, catástrofes naturais ou conflitos internos, mas nenhuma dessas teorias dá uma resposta completa à pergunta: o que realmente aconteceu? Esses rostos de pedra olhando para o céu continuam guardando seus segredos, esperando que alguém consiga decifrá-los. Será que nosso mundo ainda esconde muitos mistérios semelhantes esperando o seu momento? Quantos segredos ainda estão além do nosso entendimento e quantos deles ainda aguardam sua descoberta? Cidade desaparecida sem deixar vestígios, Palenque e seu templo misterioso. Mas isso não é a única enigmática que espera sua revelação nas profundezas misteriosas do México. Vamos nos transportar para o coração da selva, onde se encontra a antiga cidade de Palenque, uma das mais enigmáticas e grandiosas construções da civilização maia. Esta cidade, outrora florescente e cheia de vida, hoje é apenas uma sombra de seu antigo esplendor, cercada por árvores densas e um murmúrio misterioso da natureza. No entanto, o elemento mais intrigante desse complexo é o templo, no qual foi descoberta uma tumba que causa espanto e admiração entre os pesquisadores. Como foi possível que, nesse antigo lugar, os arqueólogos encontraram um sarcófago que lembra uma nave espacial? A imagem impressionante na tampa desse sarcófago, que evoca associações com astronautas, tornou-se a base para diversas teorias. Alguns o chamaram de astronauta maia, afirmando que os antigos construtores possuíam conhecimentos sobre o cosmos que superavam seu tempo. Mas como tais ideias poderiam ter surgido em uma cultura que existiu há mais de 1000 anos? Talvez seja apenas uma metáfora refletindo suas ideias sobre vida e morte, ou talvez seja um indício de contato com outras civilizações. No entanto, enquanto alguns pesquisadores apontam para o significado simbólico da imagem, outros sugerem que ela pode indicar algo muito mais enigmático e extraordinário. Um aspecto importante é o próprio templo, erguido com tamanha precisão e habilidade que parece ter sido construído não para simples mortais, mas para aqueles que poderiam se comunicar com os céus. Uma das versões diz que a tumba poderia ter servido não apenas como local de sepultamento, mas também como templo onde eram realizados rituais relacionados à astronomia e à adoração às estrelas. Como isso poderia ter sido possível? Por que uma civilização que alcançou tamanhas alturas na construção e na astronomia desapareceu sem deixar vestígios? Alguns falam de guerras e conflitos internos, outros de catástrofes naturais, mas nenhuma das teorias pode explicar o desaparecimento completo dessa cidade maravilhosa. Palenque, envolto em mistério, parece ter parado no tempo, aguardando a revelação de seus segredos. O que aconteceu com seus habitantes? Talvez eles tenham deixado suas casas em busca de novos horizontes, ou talvez seus conhecimentos e tradições tenham sido perdidos para sempre. Quantos mistérios estão escondidos não apenas em Palenque, mas também em outros cantos de nosso planeta? Será que em algum lugar ainda existem cidades semelhantes, cheias de enigmas e lendas? Os segredos das antigas civilizações continuam a nos atrair, fazendo-nos refletir sobre o pouco que sabemos do vasto legado deixado por nossos antepassados. O mistério dos gigantes de pedra, os Moai da Ilha de Páscoa. Mas isso ainda não é tudo o que intriga os pesquisadores e amantes das antigas mistérios. Vamos nos transportar para a distante ilha de Páscoa, que, apesar de seu isolamento, se tornou o lar de uma das culturas mais intrigantes da história da humanidade. Essas majestosas estátuas de pedra conhecidas como Moai
parecem observar o horizonte, observando o mar e seus infinitos horizontes. Cada uma dessas figuras gigantescas, esculpidas em tufo vulcânico, possui uma individualidade única, e sua história misteriosa continua a gerar especulações e debates. Como esses grandes blocos de pedra foram movidos pela ilha, que não tinha rodas nem grandes animais para transporte? Alguns pesquisadores sugerem que os antigos habitantes da ilha usaram complexos sistemas de cordas e mecanismos para mover as estátuas, enquanto outros acreditam na possibilidade de que as estátuas se moviam simplesmente inclinando-se para um lado e avançando. Mas o que realmente está enterrado sob a terra de algumas dessas estátuas? Incrivelmente, muitas moai foram encontradas com não apenas cabeças, mas também corpos, enterrados na terra. Essas descobertas levantam ainda mais perguntas. Por que os antigos mestres esconderam partes de suas criações? Talvez isso esteja relacionado a rituais ou até mesmo a crenças na vida após a morte. Como uma cultura tão autêntica, desenvolvida em isolamento, conseguiu criar tamanhas realizações arquitetônicas? Os antigos habitantes da Ilha de Páscoa, conhecidos como Rapa Nui, eram verdadeiros mestres de seu ofício, e sua habilidade em trabalhar com pedra impressiona a imaginação. No entanto, apesar de seus avanços, a ilha enfrentou crises ecológicas e sociais que levaram à extinção de muitas tradições únicas. Alguns pesquisadores sugerem que a derrubada excessiva de florestas para mover as estátuas e construir prédios levou a uma catástrofe ecológica, enquanto outros apontam para conflitos internos e disputas por recursos como causas do declínio dessa civilização. Como isso poderia ter acontecido? Como uma cultura tão notável poderia ter chegado ao seu declínio, deixando apenas vestígios de pedra de sua grandeza? E quantos outros mistérios estão escondidos em outros cantos do mundo, onde isolamento e cultura única puderam levar à criação de artefatos e tradições incomuns? A Ilha de Páscoa, com seus enigmáticos moai, nos lembra que as histórias da humanidade estão cheias de incertezas e coincidências estranhas. Talvez em algum lugar nas profundezas da Terra, sob camadas de tempo, ainda aguardem ser descobertas mistérios não resolvidos, apenas esperando para serem revelados. O mistério dos pedregulhos, Vale da Morte, Mas isso ainda não é tudo o que pode nos surpreender. Vamos ao Vale da Morte, localizado na Califórnia, onde em meio ao silêncio do deserto se escondem verdadeiros milagres da natureza. Aqui no fundo do lago seco de Racetrack, é possível ver pedras estranhas que aparentemente possuem vontade própria e são capazes de se mover sozinhas. Essas pedras enigmáticas, que pesam dezenas de quilogramas, deixam rastros claros na superfície lisa, como se alguém invisível estivesse passando pela terra. Mas como é possível? Como essas pedras sem meios visíveis de locomoção conseguem realizar suas viagens misteriosas, deixando rastros de vários metros? Pesquisadores têm se debruçado sobre esse mistério por muito tempo e, embora tenham encontrado uma explicação parcial, o fenômeno ainda permanece inexplicável. Alguns cientistas propõem uma teoria segundo a qual as pedras se movem devido à combinação de condições climáticas específicas e uma fina camada de água que se forma na superfície nas noites frias. Quando a temperatura cai, as pedras possivelmente escorregam no gelo, deixando seus rastros misteriosos. Mas como explicar os casos em que as pedras se moviam em solo absolutamente seco? Alguns pesquisadores até sugerem que essas pedras podem possuir algum poder místico do qual ainda não temos conhecimento. Como é possível que, no nosso mundo moderno, com suas altas tecnologias e avanços científicos, ainda não conseguimos explicar completamente esse fenômeno? Quais significados poderiam essas pedras móveis ter para as antigas culturas que habitavam esses lugares? Talvez fossem sinais ou símbolos representando o movimento da vida e da eternidade. Mas esse mistério é apenas um dos muitos que se escondem no Vale da Morte. Se olharmos ao redor, encontraremos ainda mais anomalias naturais que também colocam em dúvida nosso entendimento das leis da física e da natureza. Por exemplo, nessa mesma região, é possível encontrar formações naturais únicas, como os cristais de sal e as dunas móveis, que mudam suas formas e localizações sob a ação do vento. Como explicar esses fenômenos estranhos que permitem à natureza brincar com nossas noções de realidade?
Talvez isso seja apenas uma pequena parte do que nos espera em um mundo cheio de mistérios e segredos, onde cada passo pode revelar algo novo e desconhecido. Talvez seja exatamente nisso que reside a verdadeira beleza do nosso mundo, no fato de que até as coisas mais simples podem esconder complexos mistérios, como as pedras móveis que esperam serem descobertas. E quem sabe quantos segredos semelhantes estão escondidos em outros cantos do planeta, aguardando que finalmente prestemos atenção neles. O mistério da pirâmide sob a colina Colula, México. Mas isso ainda não é toda mistério que pode encantar nossa imaginação. Vamos nos transportar para o México, onde se encontra uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes, a pirâmide de Cholula. À primeira vista, parece ser apenas uma colina com uma igreja em seu topo, e por muitos séculos, até mesmo os arqueólogos não suspeitavam do que estava escondido sob sua superfície. Recentemente, durante as escavações, os arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente. Sob essa colina, há uma construção ainda mais antiga, a maior pirâmide do mundo em volume. Como isso aconteceu? Como uma construção tão grandiosa foi esquecida e camuflada sob uma simples colina? Historiadores sugerem que os conquistadores espanhóis, ao chegarem a essa terra, decidiram construir uma igreja no topo da pirâmide, tentando fechar um local sagrado que era um importante centro para os habitantes locais e sua religião. Essa estratégia covarde poderia servir não apenas para a destruição das antigas crenças, mas também para demonstrar o poder da nova autoridade que pretendia apagar as marcas da antiga cultura. Mas o que os levou a escolher exatamente esse local para a construção? Talvez eles mesmos sentissem a força enigmática que emanava desses antigos pedregulhos, uma força que ainda não somos capazes de entender. A pirâmide de Cholula, construída com milhões de tijolos e coberta por uma camada de terra, permaneceu na sombra por muitos séculos, e apenas com os métodos modernos de pesquisa, como o escaneamento LIDAR, foi possível revelar seus segredos. Mas como uma civilização tão avançada como os totonacos poderia desaparecer, deixando apenas mistérios semelhantes? O que eles tentavam esconder sob camadas de terra e tempo? Essa pirâmide oculta dos olhos parece nos falar, sussurrando seus antigos segredos. No entanto, apesar de todos os esforços dos pesquisadores, muitos aspectos de sua história permanecem obscuros. Por exemplo, como exatamente foram construídas essas gigantescas estruturas, considerando as tecnologias da época? Alguns cientistas sugerem que isso poderia estar relacionado ao uso de ferramentas e sistemas de trabalho, mas como explicar a precisão e a escala dessas obras? Pode ser que isso tenha sido algo maior do que apenas o gênio humano. Pode ser que tenha sido uma força sobre a qual apenas começamos a suspeitar. E assim como no caso das pedras que se movem no Vale da Morte, continuamos diante do desconhecido. Com cada nova descoberta, apenas levantamos um pouco o véu sobre os mistérios que nos aguardam nos lugares mais inesperados. Portanto, a pirâmide de Cholula se torna um símbolo não apenas da grandeza das antigas culturas, mas também do nosso próprio desconhecimento. Quantos outros mistérios ainda estão escondidos sob camadas de terra e tempo? Quantos outros locais sagrados, semelhantes a este, aguardam sua descoberta, prontos para contar histórias que continuam a nos surpreender até hoje? O mistério da fortaleza de Ollantaytambo, construída sem seguir as leis da geometria, mas isso não é a única dúvida que nos faz refletir sobre as antigas civilizações e seus incríveis feitos. Vamos para o Peru, no coração do antigo Império Inca, onde se ergue a fortaleza de Ollantaytambo, um lugar cheio de mistérios e de uma habilidade extraordinária. Essa fortaleza, localizada a mais de 2.700 metros de altitude, é um conjunto de terraços escalonados e paredes que impressionam pela precisão. Como os incas conseguiram criar uma construção tão grandiosa quando parecia que não tinham acesso às tecnologias modernas? Grandiosos blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros, parecem sussurrar seus segredos. Mas como os incas levantaram esses massivos blocos de pedra a essa altura? Além disso, há sinais de que a pedra pode ter sido mole durante o processo de tratamento, o que coloca em dúvida todas as nossas ideias sobre os métodos de construção da antiguidade. Como poderia ser?
Talvez os incas tivessem segredos que se perderam no tempo, ou talvez tenham utilizado tecnologias desconhecidas para nós. Alguns pesquisadores sugerem que os incas poderiam ter usado vibração ou ondas sonoras para tratar a pedra, tornando-a mais maleável. Mas como explicar a perfeita ajustagem dos blocos que hoje é impossível de separar, mesmo com a ajuda de instrumentos modernos? Aqui surgem muitas perguntas. Por que essa fortaleza foi construída exatamente nesse local, cercado por altas montanhas, e quais segredos essas massivas paredes guardam? Ollantaytambo não é apenas uma fortaleza, mas uma verdadeira enciclopédia de mistérios que desperta em nós uma série de emoções e reflexões. Pode ter sido não apenas um objeto militar, mas também um lugar sagrado, onde os incas realizavam rituais, se conectando com os deuses através dessas construções de pedra. Pesquisadores que dedicaram suas vidas ao estudo dessa fortaleza observam que, mesmo hoje, ao estar entre esses antigos terraços, é possível sentir uma energia misteriosa emanando das pedras. Mas como isso é possível? O que é essa energia no contexto da arquitetura antiga? Essa pergunta permanece aberta, despertando em nós o desejo de saber mais. Ollantaytambo não é apenas um monumento, é um símbolo de mistério que continua a nos intrigar até hoje. Quantas outras fortalezas construídas sem seguir as leis da geometria estão escondidas nos recônditos da América do Sul? Quantos mistérios, esperando serem descobertos, estão prontos para contar histórias sobre grandes civilizações que viveram antes de nós? Essas perguntas permanecem sem resposta, assim como muitas outras esperando seu momento para serem reveladas. Talvez cada descoberta seja apenas uma nova pista em um grande jogo, onde história e mistério se entrelaçam em um só nó. O mistério de Teotihuacan. Se de onde não há nenhum ângulo reto, ao nos deslocarmos das enigmas de Ollantaytambo, encontramos-nos no coração do México, na antiga cidade de Teotihuacan, que, assim como seu irmão peruano, está envolto em um véu de mistério e incerteza. Esta mega cidade, outrora lar de 100.000 pessoas, deixa mais perguntas do que respostas. Teotihuacan, que em náhuatl significa cidade onde os homens se tornam deuses, é impressionante não apenas por seus tamanhos e realizações arquitetônicas, mas também porque não possui nenhum ângulo reto. Como poderia uma estrutura tão complexa ser construída sem o uso de regras geométricas comuns a nós? A pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua, que se erguem sobre a cidade, parecem guardar segredos antigos que os homens não conseguem decifrar ao longo dos séculos. Mas quem foram esses enigmáticos construtores? Os astecas que chegaram aqui mais tarde apenas admiravam a grandiosidade de Teotihuacan, mas não tinham relação com sua construção. Isso levanta ainda mais perguntas. Quem criou essa cidade? Quais povos e culturas se escondem por trás de suas majestosas muralhas? Alguns pesquisadores sugerem que Teotihuacan foi um centro de diversas culturas, onde diferentes tribos trocavam conhecimentos e tradições. Mas como poderiam eles integrar seus esforços de maneira tão harmoniosa para criar um projeto tão grandioso? Comparações entre Teotihuacan e as pirâmides egípcias geram acalorados debates entre historiadores. Há algo em comum entre essas duas civilizações que, aparentemente, existiram em diferentes cantos do mundo, mas utilizaram proporções e elementos semelhantes em suas construções? Talvez não seja apenas uma coincidência. Algumas teorias falam sobre a influência de uma civilização perdida que disseminou seus conhecimentos por todo o mundo. Como poderiam os antigos construtores, sem as tecnologias modernas, criar tais grandiosas construções com simetria ideal? Cada pedra, cada plataforma parece estar impregnada de uma energia desconhecida, capaz de causar arrepios em qualquer um que toque sua superfície. Ao caminhar pelas ruas de Teotihuacan, podemos sentir como a história sussurra para nós a partir das profundezas dos séculos. A pedra fria das pirâmides, soprada pelo vento, parece guardar em si muitos segredos. Por que exatamente aqui nesse lugar foi construída uma cidade tão grandiosa? Qual foi seu papel na vida dos antigos mexicanos? Talvez tenha sido um lugar sagrado onde os homens se dirigiam aos deuses para obter conhecimentos e forças.
Mas por que, desde então, tantas perguntas permaneceram sem resposta? Pesquisadores que tentam decifrar esse enigma observam que, mesmo em nossas modernas escavações, realizadas com o uso de tecnologias avançadas, como escaneamento a laser e tomografia de raio-x, ainda há muitos mistérios a serem desvendados. Algumas descobertas que poderiam lançar luz sobre a vida em Teotihuacan ainda não foram encontradas. Como podemos explicar esse silêncio misterioso que envolveu essa antiga cidade ao longo de muitos séculos? Podemos algum dia entender seus conhecimentos e sua compreensão do mundo? O mistério de Teotihuacan permanece sem solução e continua a nos intrigar. Cada descoberta pode ser uma chave para a solução, mas talvez alguns mistérios devam permanecer ocultos para que continuemos a procurar respostas. Quantos outros enigmáticos cidades estão escondidos sob o véu do tempo, esperando que suas histórias sejam contadas? Quantos mistérios do nosso mundo ainda aguardam seu momento para serem revelados? O mistério das cavernas subterrâneas de Porto Rico, portas para outros mundos? Partindo das enigmas de Teotihuacan, nos dirigimos ao coração do arquipélago do Caribe, para Porto Rico, onde se encontram cavernas enigmáticas que se estendem mais fundo na terra do que podemos imaginar. Esses labirintos subterrâneos, que os moradores locais chamam de cavernas profundas, estão envoltos em mitos e lendas sobre criaturas subterrâneas que, segundo as tradições, habitam suas profundezas escuras. Petróglifos conhecidos, esculpidos em paredes de pedra, contam sobre antigas civilizações que nos deixaram sinais enigmáticos, mas sua história permanece praticamente desconhecida. Como poderia uma cultura tão complexa ter surgido nessa região? E o que esses símbolos misteriosos escondem? Entre os moradores locais há um pensamento de que essas cavernas podem ser portas para outros mundos. Dizem que aqueles que se atreverem a entrar em suas profundezas escuras podem se deparar com criaturas sobre as quais não se fala em livros de história. Aventuradores que se atreveram a explorar esses subterrâneos contam sobre sons estranhos e uma luz piscante que emerge das profundezas. Mas até que ponto isso é realidade? E até que ponto é apenas uma invenção? Arqueólogos que estudam essas cavernas encontram vestígios de civilizações que, segundo eles, não podem estar ligadas a culturas conhecidas como os misteriosos taínos ou tribos ainda mais antigas. De onde vieram essas criaturas enigmáticas e que conhecimentos eles poderiam ter levado para seus mundos subterrâneos? As pesquisas mostram que muitas dessas cavernas têm dimensões enormes e sistemas complexos de passagens que se estendem por quilômetros. Por exemplo, uma das cavernas mais conhecidas, a Caverna de Camuy, é famosa por suas imponentes estalactites e estalagmites, que, segundo dizem, formam formas misteriosas que lembram antigos deuses. Como esses fenômenos naturais poderiam ter influenciado as representações antigas sobre vida e morte? Talvez exatamente nesses túneis escuros eles procurassem respostas para suas perguntas mais secretas. Alguns pesquisadores até sugerem que as cavernas poderiam ter servido como locais sagrados para rituais e adoração, mas quais segredos poderiam estar ocultos dos olhos dos estranhos? No entanto, apesar de muitas descobertas, os mistérios dessas cavernas permanecem sem solução. Como essas civilizações poderiam ter existido em um lugar tão isolado e por que a informação sobre elas é tão mal documentada? Talvez isso esteja relacionado a catástrofes que apagaram seus rastros da face da Terra. Algumas teorias sugerem que essas criaturas misteriosas poderiam ter sido vítimas de desastres naturais ou guerras que levaram ao seu desaparecimento. Mas se for assim, por que não temos provas mais claras de sua existência? Um dos aspectos mais intrigantes dessas cavernas é sua ligação com mitos sobre mundos subterrâneos. Lendas locais falam sobre a existência de espíritos de antepassados que guardam a entrada para conhecimentos ocultos. Como esses mitos poderiam ter surgido e têm eles alguma base histórica? Cada visita a essas cavernas deixa a sensação de um contato com algo maior do que meras pedras antigas e petróglifos. Não são apenas formações geológicas, é um lugar onde mundos se cruzam, o nosso e aquele que se encontra além do véu do tempo. O mistério das cavernas de Porto Rico permanece sem solução, e cada passo em suas profundezas pode ser o início de um novo descobrimento ou possivelmente um encontro com algo inexplicável.
Quantos segredos ainda estão escondidos nas profundezas de nosso planeta e estamos preparados para descobri-los? Somente podemos especular sobre as histórias incríveis que ainda estão por serem contadas. O mistério do Templo de Quetzalcóatl, construído em uma noite, ao nos movermos pelas profundezas misteriosas das cavernas de Puerto Rico, chegamos ao coração do México, ao magnífico Templo de Quetzalcóatl em Cholula-Izapán, um lugar onde história e mitologia se entrelaçam em um dança incomum. A lenda diz que este templo foi erguido em uma noite com a ajuda de forças sobrenaturais, o que levanta muitas perguntas sobre os conhecimentos e tecnologias que os antigos maias poderiam possuir. Como poderia tal maravilha ter ocorrido? Quantos segredos estão ocultos nesta história mágica? O templo dedicado ao deus do vento e do conhecimento, Quetzalcóatl, impressiona não apenas por seus tamanhos, mas também pela engenhosidade de sua arquitetura. A cada primavera, no dia do equinócio de primavera, luz e sombra jogam um jogo fascinante em seus degraus. Parece que uma serpente está rastejando pela escada, criando a impressão de que Quetzalcóatl mesmo está descendo do céu para saudar seus seguidores. Como os antigos arquitetos poderiam ter calculado tão precisamente esse efeito? Será que isso não é um sinal de sua genialidade? Os degraus do templo, que somam 91, levam a um esplêndido salão onde outrora se encontrava o altar, onde eram feitas as oferendas. As lendas locais afirmam que ao respirar o ar desses lugares sagrados, é possível sentir o espírito dos antigos sacerdotes que possivelmente ainda guardam seus segredos. Mas o que exatamente ocorria nas paredes desse templo? Seriam esses rituais relacionados a conhecimentos mais profundos sobre o cosmos e o tempo que ainda não conseguimos entender? Alguns pesquisadores sugerem que o templo servia não apenas como um centro religioso, mas também como um centro astronômico, onde os antigos astrônomos observavam os movimentos dos corpos celestes e previam as mudanças das estações. Como poderiam eles integrar tão precisamente a astronomia na arquitetura? Será que isso não é apenas uma coincidência ou será que isso fazia parte de um plano oculto dos olhos dos estranhos? Diferentes teorias sobre essa construção oferecem várias interpretações. Alguns acreditam que o templo foi construído sob a influência de tecnologias extraterrestres. Enquanto outros acreditam que isso é apenas o resultado de um excepcional trabalho humano e conhecimento. No entanto, apesar de tudo que foi estudado, os mistérios que cercam o templo de Quetzalcóatl permanecem não resolvidos. Como poderia tal arquitetura complexa ter sido criada em tão curto prazo? Talvez isso esteja relacionado aos mitos de intervenções divinas que permeiam a cultura maia. Alguns habitantes locais acreditam que seus antepassados realmente se comunicaram com os deuses que os ajudaram a construir tais grandiosas construções. Mas se isso for verdade, onde estão as provas dessa interação? Este templo, assim como as cavernas de Puerto Rico, é um lembrete de que nossa história está cheia de mistérios e enigmas. Quantos outros lugares semelhantes existem pelo mundo, guardando seus segredos sob camadas de tempo? Talvez cada um deles esteja esperando por um pesquisador disposto a revelar suas histórias incríveis. O mistério do Templo de Quetzalcóatl permanece não desvendado, e cada passo em seus degraus pode levar a um novo descobrimento ou, quem sabe, a um encontro com algo que está além de nosso entendimento. Quantos outros segredos estão ocultos nas profundezas de nossa história e estamos preparados para revelá-los? Ao mergulharmos nas profundezas da história, percebemos que muitos desses grandiosos monumentos não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidos como parte de nosso patrimônio histórico. Eles se erguem como testemunhas mudas de épocas passadas, cujas marcas estão gravadas em pedra e terra. Mas, mesmo hoje, após séculos e milênios, esses monumentos guardam mais mistérios do que respostas. Por exemplo, como as antigas civilizações conseguiam criar formas arquitetônicas tão complexas e grandiosas utilizando apenas instrumentos primitivos? Quais conhecimentos e tecnologias elas utilizavam para transmitir suas ideias através dos séculos? Essas perguntas continuam pairando no ar como eco de tempos passados,
Cada um desses locais, seja o templo de Quetzalcoatl, as enigmáticas pirâmides de Gizé ou as cidades perdidas dos Incas, nos convida com suas histórias, ansiosas por serem reveladas. Quais segredos estão escondidos nas ruínas, enterradas sob as folhas das selvas ou sob as areias dos desertos? Talvez cada um desses locais esteja esperando seu investigador, disposto a desvendar suas histórias incríveis. Convido-os a refletir sobre quais desses mistérios vocês gostariam de ver com seus próprios olhos. Quais dessas construções, em sua opinião, são as mais impressionantes e cheias de enigmas? Não se esqueçam de que ainda há histórias ainda mais enigmáticas esperando por nós de todo o mundo, e cada clique no botão curtir ou inscrição em nosso canal nos aproxima de novas descobertas. Portanto, não percam a oportunidade de fazer parte dessa emocionante jornada através do tempo e do espaço. A questão permanece: quantos mais segredos estão escondidos nos recessos de nossa história e estamos preparados para revelá-los?